What's the prison routine like for you? I sit in my cell 24 hours a day. Do you read? No. Why not? Well, I found my thoughts are more interesting than anything I can read. Watch any television? Occasionally. What do you watch? I spin it around a lot. I watch a little bit of everything. Listen to radio? When I have one, yeah. Have any friends you talk to? I'm friend to everything I see, everything I know, everything I feel. What about other inmates? I'm brother in these hallways for 40 years with no snitching on my jacket, no asking for nobody to protect me, and walking on my own 2 feet. What about the scorpions? You make scorpions? I make little things out of string. Where do you send them? Everywhere. Wherever they fit. Does somebody pay you for them? No. Why scorpions? Well, it's not only scorpions. I make all kinds of things. Scorpions is just one of the things that I happen to make. I'm spiritually allied with the scorpion and the wolf. See, spiritualism scares you people because you've got this little stereotype church that you're buying and selling, and you're trying to put God in a building. But God is much bigger than that little church. And spiritualism is a lot more than they put in libraries and books. Yeah, most religious people know that. Yeah. Well, I'm allied with certain awarenesses of the desert, When we sit here and talk to you, people wonder, where did Charlie Manson come from? What are your earliest memories? I come from the heart of Bing Crosby, Frank Sinatra. But what does that mean? Tom Mix. Those were the people that you listened to as a child? Yeah, Roosevelt. I come from the hills of Kentucky. I come from hard times, bologna for Sunday dinner. I come from the Depression. You come from not knowing your father? I know my father. My father's all men. Yeah, but your biological father you don't know. Section 8. All the discharged men of the Second World War raised me. Ferguson was an ensign in the Navy. He raised me. All the guys that came back from the war raises all the kids that are locked up in prisons. What about your mother? Mother is the icebox. Yeah. She's the penitentiary. One of my first recollections is walking in Moundsville State Prison, West Virginia. Big gray stone place. And I come to visit my mom. She was doing time there. For what? Strong arm robbery. Trying to make some food, put some food on the table and give me an operation when I was a child. That's your one of your earliest memories? Yeah, I remember that. Are there happy memories? I don't have that. You don't have that? I don't have that yin and yang that you do. Is that yin yang? Yeah. In other words, you can't make me unhappy. Are sad memories, though, growing up? I don't have all that. No. You do have it. You have an experience. You're an individual, one human being with experiences. When you leave, go get a big rock and set it on a table. Yeah. I'm that rock on the table. Charles Manson. Um nome que até hoje ecoa nas profundezas do medo e do mistério. Em pleno fim dos anos 60, em meio a uma sociedade em mudança, Manson se destacou como uma figura sombria, manipuladora e perigosa. Hoje vamos explorar como ele se tornou o líder de um culto mortal e como conseguiu convencer seus seguidores a cometer seus crimes brutais em seu nome. E ainda no início do vídeo, eu acho válido ressaltar que, embora Charles tenha tido uma infância completamente difícil e conturbada, nenhum tipo de trauma, seja ele físico ou psicológico, que Charles tenha passado em sua infância ou início de sua adolescência,
venha a ser justificativa para os crimes que ele virá cometer no futuro. Dito isso, vamos começar da sua infância e de como tudo começou. Nascido em 12 de novembro de 1934, Charles Miles Maddox, ou como ficou mundialmente conhecido, Charles Manson, teve uma infância conturbada. Ele nunca conheceu seu pai biológico, e sua mãe, Kathleen Maddox, uma jovem estável, acabou presa por roubo quando ele ainda era pequeno. Nascendo nos arredores de Ohio, Estados Unidos, Charles Manson nasceu entre a classe média e os bairros menos favorecidos do estado de Ohio. O nome Manson não veio de seu pai biológico, mas sim de seu padrasto, que casou com sua mãe, Kathleen Maddox, um pouco antes dele nascer. Ainda na adolescência, ele já tinha um histórico de pequenos crimes e suas passagens por reformatórios só pioraram sua postura e estado psicológico. Manson se tornava cada vez mais insensível e manipulador, dessa forma, percebendo o poder de influenciar as pessoas ao seu redor. Mergulhado dentro da própria loucura, Manson procurava pessoas, ou, sendo mais específico, procurava seguidores, para que entrasse nesse espiral de loucura e manipulação que ele mesmo criou. Foi nesse momento que Charles procurou uma forma de tentar materializar os planos sombrios que tinha em sua cabeça. E na busca de jovens vulneráveis, Charles criou o que futuramente ficaria conhecida como a família Manson. Em meados dos anos 60, Manson se fixou na Califórnia, onde encontrou um cenário ideal para suas ideias perturbadas. Uma juventude em busca de liberdade e experimentação, ele logo começou a reunir pessoas ao seu redor, principalmente jovens vulneráveis, prometendo amor, liberdade e uma conexão espiritual. Surgiu então a família Manson, que na época contava como seus principais integrantes e futuros discípulos de Charles Manson e seus crimes brutais. Entre eles estavam Susan Atkins, Leslie Van Houten e Patricia Krenkel. Nomes esses que futuramente viriam a cometer um dos crimes mais brutais da história dos Estados Unidos. Tudo isso em nome de um mentor, que posteriormente foi descoberto ser Charles Manson. Manson estabeleceu um controle absoluto sobre seus seguidores, o que se estendeu até um dos julgamentos mais emblemáticos da história dos Estados Unidos. Todo esse grau de manipulação fez com que seus seguidores não só cometessem seus crimes em seu nome no futuro, mas também, posteriormente em seus julgamentos, adotassem um comportamento de espelhar a aparência de Charles, o que para sua época era no mínimo estranho, mas também revelava o alto grau de manipulação que Charles exercia sobre seus seguidores. E com esse mesmo grau de manipulação, Charles convenceu seus seguidores a cometer um dos crimes mais brutais da década de 60 e início dos anos 70. E em 1969, Manson decidiu que era hora de agir. Ele acreditava que os assassinatos ajudariam a iniciar o Helter Skelter, que era uma filosofia que ele mesmo havia criado sobre o fim do mundo, para futuramente convencer seus seguidores a cometer seus crimes em seu nome. E em 8 de agosto, ele ordenou que seus seguidores invadissem a casa da atriz Sharon Tate. Ela estava grávida de 8 meses e meio e foi brutalmente assassinada junto a outras pessoas que estavam na casa naquela noite. E para fim de contexto, as cenas dos assassinatos eram brutais demais até para sua época, motivo pelo qual não irei colocá-las no vídeo em questão. Na noite seguinte, a família voltou a agir, invadindo a casa de Leno e Rosemary LaBianca, e os matando com uma violência que superaria os crimes cometidos anteriormente. Manson não participou diretamente dos assassinatos, mas sua influência sobre os membros da família foi o fator determinante para que os crimes ocorressem, mas, principalmente, pela forma brutal que eles ocorreram. E uma semelhança entre os crimes de Sharon Tate e LaBianca foi que foi possível encontrar em alguns locais da casa a palavra pig, entre outras, pintada com sangue em alguns cômodos da casa. Isso nos revela o grau de manipulação que Charles exercia sobre os seus seguidores, que em nenhum momento questionaram sobre o porquê estavam cometendo aqueles atos. E futuramente, essa mesma manipulação seria usada em seus julgamentos e em futuras entrevistas, onde Charles constantemente tentaria se afastar dos crimes cometidos por ele. Happy when that was done? Was I happy when what was done? When you found out that you weren't going to the gas chamber. You talking about dying. Now, it gets me nervous. Why? Did you have any thoughts about something?
Was you wanting to go anywhere? Were you happy when you found out you weren't going to go to the gas chamber, Charles? I knew I wasn't going to go to the gas chamber because I hadn't done anything wrong. You scared to die? Sometimes I feel I'm scared to live. Living is what scares me. Dying is easy. How long have I been in jail? 34 years? 34 years, so... Out of 47, you've been here 34. I've been in jail, prison, a long time, all my life. I was raised up in here. So I understand jail. So I understand myself, and I can deal with that. I sit in my cell, and I do my number, like a convict does his number. But there's different colors on different people's backs doing different things. It's a different world. I love the world I live in, too, just like Regan loves the world he lives in. You love the world you live in. Most assuredly, it's me. You love all the pain that you've caused people, all the anguish you've caused. I don't know pain. I don't know pain. I have no depth of pain. I have no depth of suffering. I don't know ridicule. I don't know all the bad things. I haven't been punished by you all my life since I was 10 years old. I've been in every reform school you got across the country and used to lay down and have to get my ass whipped till I couldn't walk. Tell me about some pain. And that's our fault. That's all those people No want. fault. Make strong, good pain. Understand pain. Not bad. Pain's not bad. It's good. It teaches you things. It teaches you things. Like when you put your hand in fire, you know not to do that again. Yeah. Yeah, I understand that. Written accounts indicate that you told the authorities, don't let me out. I can't cope with the outside world. Do you have a recollection of that? And you make a desperate plea out of something, man. There's no desperate plea out of it. I say, I can't handle the maniacs outside. Let me back in. I didn't use the word desperate. That's your word, Charles. Yeah, well, your inflection and your voice tones were implications there. Well, you use the word maniacs on the outside. How are you different from the maniacs on the outside? And why do you call them maniacs? Because you know something, they think you are one. Yeah, it would reflect. If you hold the negative up to the light, you don't see the light, you just see the negative. So I'm a reflection of your negative, there's no doubt about that, and I can handle that also. I've been handling, ain't I? O assassinato de Sharon Tate foi amplamente divulgado na época, não só pelos jornais locais, bem como pela mídia, de forma geral. Todo um complexo de pessoas, tanto de dentro quanto de fora da indústria de Hollywood, queriam entender os motivos que levariam alguém a cometer um crime daquele nível de brutalidade. Na época, Sharon Tate era a atual esposa do diretor e roteirista Roman Polanski, o que acabou dando bastante visibilidade ao caso na época, e que talvez fosse o que Charles queria. Completamente fora da realidade e alheio a qualquer tipo de lei ou regra, Charles Manson se achava acima de tudo e de todos. Considerando a falta de tecnologia da época, era bastante difícil estabelecer uma correlação entre os crimes, o que dificultou bastante o início da investigação. Talvez em algum nível, Manson sonhasse com a fama, e quando a música e diversas outras empreitadas que ele tentou na época não deram certo, Charles decidiu ficar famoso, porém, pelos motivos errados. E após uma longa investigação, Charles e seus seguidores foram presos. O julgamento de Charles Manson foi um dos mais midiáticos da época. Manson e seus seguidores foram condenados por uma série de assassinatos. Durante o processo, ele usou seu carisma para tentar manipular até mesmo o tribunal, chegando a esculpir um X em sua testa, alegando que ele estava se removendo da sociedade, e que posteriormente virou uma cruz suástica em sua testa, e da mesma forma, influenciou que seus seguidores fizessem o mesmo. E após uma série de julgamentos, em 1971, Charles e alguns de seus seguidores foram condenados à pena capital, mas a pena foi convertida em prisão perpétua posteriormente, quando a Califórnia aboliu a pena de morte no ano seguinte. Toda essa sequência de eventos deixava Charles cada vez mais misterioso e sombrio, passando uma aura de que ele era intocável, ou como se não pudesse ser morto, nem pelas mãos de outra pessoa e nem pelo próprio Estado. E após sua sentença, Charles passaria os próximos anos encarcerado, o que talvez para ele não fosse nenhuma novidade.
considerando que ele já frequentava um ambiente penitenciário desde seus 13 anos, quando fazia visitas à sua mãe, Kathleen Maddox, que havia sido presa quando ele ainda era criança. Charles passou a maior parte da sua vida na cadeia, ou dentro de um ambiente penitenciário, com regras e regulamentos. E talvez em algum nível, Charles tenha desaprendido a viver em sociedade, o que o fez se fechar cada vez mais para o mundo e se abrir cada vez mais para sua loucura. Não muito diferente, seus seguidores, que também tomaram sentença de pena capital, que posteriormente foi convertida em prisão perpétua para todos. Charles, ainda na cadeia, chegou a se casar, com uma jovem que talvez tivesse os pensamentos tão perturbados quanto o dele. Não se pode dizer. Porém, Charles recebia muitas cartas enquanto esteve preso. Uma delas ele respondeu, o que acabou ocasionando em seu casamento dentro da cadeia. Manson era uma incógnita, e até hoje é difícil tentar dizer quais eram as motivações de seus crimes. E em 19 de novembro de 2017, Charles Manson morreu de parada cardíaca, causada por um câncer de cólon dentro da cadeia.